esse vídeo, essa live, dá o seu like aí, o seu curtir, para a gente alcançar muitas vidas e compartilhe com seus contatos. Tenho certeza, irmãos, que Deus vai abençoar grandemente. Vamos na palavra? Pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias aí, na epístola do apóstolo São Paulo, escrita ao povo de Roma, aos romanos, no capítulo 8, aos romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 a seguir. Aos Romanos, capítulo 8, onde diz aqui: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, de que maneira, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Até aqui, irmãos. Amém. O apóstolo São Paulo, irmãos, escreveu essa carta ao povo de Roma. Evidentemente que isso é no início da pregação do Evangelho. Os irmãos veem que o teor, o conteúdo do texto, de todo o contexto que ele quer falar, parece-nos bastante avançado para aquela época, de maneira que aqueles que liam essas cartas haveriam de ter algum entendimento, um entendimento maior do que os demais. No tempo da Grécia, 98% da população, na Grécia Antiga, então, nesse mesmo tempo, 98% da população não sabia ler nem escrever. Em Roma, a escrita já era mais difundida por conta da igreja primitiva, que também assim o fazia. Contudo, irmãos, com esse conhecimento, que ainda era muito pequeno, mas para a época era muito grande, as pessoas eram muito seletivas quanto ao Evangelho. Os irmãos, haja visto que o apóstolo Paulo terminou seus dias numa masmorra romana, morto decapitado, com a cabeça cortada. Tudo por causa do Evangelho.
Mas passou por várias prisões em Roma, em detrimento da pregação do Evangelho, por conta da perseguição da religiosidade, do monopólio da religião, e que isso se estendeu ao longo dos séculos e até de alguns milênios, até que chegou até os dias atuais, onde aparentemente não há morte física por conta da religião, mas a morte espiritual, quando alguém agride o seu irmão, quando alguém desdenha da fé do seu próximo, inferioriza, humilha, almas são mortas. Isso é assunto para um outro dia. E essa perseguição da fé, irmãos, ela não morreu e ela não vai acabar nunca. Enquanto essa terra existir, enquanto houverem seres humanos aqui, haverão essas dissensões, essas brigas, essas perseguições por causa do Evangelho. Por isso que o apóstolo São Paulo, irmãos, falava para aqueles que vivem em espírito, a sua vida, os seus pensamentos, as suas intenções, as suas ações, elas pendem para as coisas do Espírito. E é sobre isso que o Senhor quer falar conosco essa noite. Colocar em nós, irmãos, o Espírito Santo de Deus, não um espírito de divisão, não um espírito de dissolução, de briga, de contenda, de porfia, mas um espírito de paz, um espírito de amor, glória ao nome do Senhor, um espírito agradável, o Espírito Santo de Deus, que é bem aceito em todo lugar, em todo tempo, em qualquer circunstância. Aquele que tem um espírito de paz, ele é bem aceito, é bem recebido, e as suas palavras são agradáveis, e o Senhor diz na sua palavra que aquilo que ele diz é digno, ou ela diz, é digno de toda aceitação. Glória a Deus. É digno de ser aceitado por todos. O pecado, irmãos, a nossa vida pregressa, ela gera o temor. O temor do quê? O temor da condenação, o temor da morte eterna, do inferno. Já a vida debaixo da graça, ela gera em nós uma ardente expectação. Paulo falava uma ardente expectação. Nós estamos ansiosos, nós estamos desejosos, não vemos a hora de encontrar com o Senhor no seu reino de glória. Muitos falam, mas para passar esse processo, nós teremos que morrer, irmão. Não, morrer na carne, morrer com Cristo é ganho. Nós ressuscitaremos na glória de Deus, para a glória de Deus. Então tudo isso, irmãos, é muito complexo. Até os dias atuais ainda é muito complexo. Se nós pegarmos todas as cartas do apóstolo São Paulo, elas nunca foram tão atuais como são no dia de hoje, porque a palavra de Deus ela é multiforme, ela se renova, ela reaviva, glória ao nome do Senhor, como ela mesma nos instrui. Senhor, reaviva, Abacuque mesmo disse, reaviva a tua palavra em nós. A graça de Deus, ela é reavivada, ela, irmãos, ela é remodelada, ela ressurge todos os dias na nossa vida. Bendito seja Deus, que essa noite, pela unção da palavra de Deus, a graça de Jesus Cristo seja reavivada em muitos corações, irmãos. Em muitas vidas, na nossa mente, na nossa compreensão desse mundo exterior, na maneira que nós olhamos o mundo à nossa volta, que nós nos relacionamos com as pessoas, tudo isso, irmão, vem da graça de Deus que foi colocada, foi inserida em nós, irmão, e nós temos procurado nos adaptar a ela. É bem verdade que há algumas divergências, que nós às vezes relutamos para aceitar os desígnios de Deus na nossa vida, mas com tempo, com oração, com paciência, com dedicação, nós vamos sendo inseridos no reino de Deus, nós vamos sendo preparados aqui para que sejamos aceitos lá na glória de Deus. Então, irmãos, esse povo sofreu bastante por conta da idolatria, da incredulidade, e o apóstolo Paulo, com muita dedicação, com muito desejo, com muita vontade, não temendo açoites, não temendo prisões, tampouco a morte, tanto é que, por não temer a morte, terminou morto. Fatalmente, se não morresse disso, morreria de outra coisa, porque ninguém fica para semente. Mas, irmãos, o importante é cumprir a missão. O importante é fazer aquilo que Deus nos destinou a fazer. E a palavra vem essa noite dizer a todos nós, não fuja dos propósitos de Deus para a tua vida.
Nós vivemos um tempo de preocupações, preocupação com o trabalho, preocupação com família, preocupação com a igreja, com a vida financeira, e nenhum de nós é um robô, pelo menos esperamos que não seja. Todos nós temos essas preocupações, temos esses medos, esses anseios, mas os tempos estão passando, irmãos, e nós estamos esquecendo da nossa alma, estamos esquecendo da salvação, estamos esquecendo de tudo aquilo que Deus representa para nós. De maneira que as coisas da carne puxam para a carne. E o Senhor vem nos alertar para que as coisas do Espírito puxem para as coisas espirituais. Salvação, dom, revelação, manifestação da glória de Deus. E aqui ele dizia, irmãos, que o que era impossível à lei, falando da salvação, porque a lei era impotente para salvar. Se os irmãos forem ver na história do direito, na história, enfim, de qualquer julgamento pregresso, lá nos primórdios, as coisas eram terríveis, olho por olho, dente por dente. Ainda comentei isso com o Bruno esses dias. Outros que não tinham como se provar a sua culpa, então pegava aquela pessoa e jogava ela viva no fogo. E dizia, se você for inocente, Deus vai te libertar, você não vai queimar. Então, no fim, Deus condenava todos, porque quem resiste ao fogo? Só Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa, irmãos, essa ideia já vem lá de trás, de atribuir a Deus as nossas responsabilidades. Então, a lei foi impotente para salvar, ou seja, olho por olho, dente por dente. Você matou o filho de alguém, alguém vai matar teu filho. Você cortou o braço de alguém, alguém vai cortar teu braço. E assim por diante. Outras pessoas que eram empaladas vivas, outras pessoas que tinham óleo fervendo jogado dentro do seu ouvido. E cozinhava por dentro. Bom, imagina, só lembrarmos de João, que foi lançado num caldeirão de óleo fervente, e depois viram que ele não se queimou, acharam que ele era um mago, alguma coisa diferenciada, e exilaram na ilha de Pátimos. A lei, irmãos, é dura. A lei ela é mais para condenar do que para salvar. Aliás, ela é só para condenar. Mas a palavra de Deus, a graça de Deus, não, ela é salvífica. Ela é perdoadora, bendito seja o nome do Senhor. Ela vem para agregar, ela vem para juntar, ela vem para multiplicar o bem, a misericórdia, a tolerância, o amor, a paz, a alegria, a felicidade, a minha felicidade condicional a ter, a possuir, a ser, não, uma felicidade incondicional, pura e simplesmente pela consciência em mim de que Deus ama a minha alma. Para mim é o bastante. Para você tem que ser o bastante essa consciência de salvação, essa consciência de amor em Deus em nós. E aqui ele dizia, se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. Já pensou, irmão? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Em nome do Senhor Jesus, faça com que o Espírito de Deus, com que você também incline-se ao Espírito de Deus, e nessa noite receba vida e paz no nome do Senhor Jesus. Vida e paz de Deus, irmãos. A paz de Deus que excede todo entendimento, a paz de Deus que excede toda a compreensão das coisas que estão à nossa volta. Volta-te para o Senhor, seja mais espiritual, dedique-se mais em oração. E permita a Deus que você alcance esta sensibilidade, que você alcance, alcancemos essa proximidade com o Senhor, nas nossas orações, nos nossos votos, nos nossos propósitos. A Irmandade percebeu, começar de mim, que a gente faz um monte de voto a Deus, mas a maioria deles são votos materiais, se eu conseguir, se eu alcançar, se eu vender, se eu comprar, se eu for naquele lugar, se eu for bem sucedido no meu emprego, se eu ganhar aquele dinheiro que está para sair, você já percebeu? Eu vou doar 50 cesta básica, Senhor, se Tu me ajudar a entrar em comunhão e receber o dom do Espírito Santo, com evidência de nova língua. Nunca vi um testemunho dizer, irmão, fiz um voto a Deus, que se o Senhor me batizasse com a promessa do Espírito Santo, eu ia vir aqui agradecer diante da Irmandade. Não vi. Faz muito tempo. Aliás, vi, mas faz uns 20 anos atrás. Porque as coisas da carne puxam para a carne. E as coisas do Espírito para as coisas espirituais. Então, isso quer dizer que nós estamos demasiadamente carnais.
A gente lembra que é crente quando entra aqui na igreja, quando a live começa, e Deus quer se relacionar conosco. E tem um monte de coisa boa de Deus para nós. Lembre-se que as coisas da carne não interferem no espírito, mas as coisas espirituais interferem na carne. Uma pessoa que recebe o Espírito de Deus é pacífica, é pacienciosa, é amável, é boa de trato. Então as coisas do Espírito interferem até na nossa personalidade, fazem de nós pessoas mais amáveis, mais agradáveis, mais caridosas. Então, os irmãos, veem que há essa separação, há essa distinção entre as coisas da carne e as coisas espirituais. Por isso que a gente sempre fala aos irmãos, de maneira que não devemos colocar espiritualidade nas coisas que são carnais. Deus, revela para mim a questão da faculdade, Senhor. Sem estudar, irmão, não é justo. Por que Deus revelaria a você e não revelaria ao outro? Então a gente faz uma salada, um embrulhado, que a gente mesmo se perde. E o pior de tudo, depois enfraquece na fé, porque a gente atribui a Deus as nossas responsabilidades e Deus diz, isso é um problema seu. O esforço-te que eu te ajudarei continua funcionando. Recebamos, irmãos, essa boa palavra de Deus para nós. Essa palavra de Deus aos nossos corações, que ela encontre em nós guarida, que ela encontre em nós esse reconhecimento de quem nós somos e de que maneira somos, de que maneira temos sido diante do Senhor, do nosso Deus. Que a palavra de Deus encontre em nós esse conhecimento, esse amor, essa paz maravilhosa. Deus sabe daquilo que você tem passado, Deus sabe das lutas, das guerras que tem enfrentado a sua mente, o seu coração, mas glória ao nome do Senhor. Não tenha medo, mas procure esse conhecimento, procure olhar para dentro de você, procure buscar em Deus mais instrução na palavra, examinai as Escrituras para que dela possas adquirir conhecimento, leia, estuda, assista a vídeos, vá em palestra, busque esse conhecimento, irmãos. Nós condenamos tanto as outras igrejas, falamos tão mal das outras religiões, os espíritas, os budistas, os kardecistas, os católicos e tantas outras formas de religião. Mas vai lá para os irmãos ver os kardecistas, o quanto eles estudam aquilo que eles creem, os espíritas, o tanto que eles estudam aquilo que eles creem, os irmãos católicos, o tanto que estudam o que eles creem, nós não. Deus tem que revelar tudo, e o pior é que se nós pelo menos entendêssemos a revelação de Deus, santo Deus, seria maravilhoso. O problema é que as coisas da carne puxam para a carne, e a minha mente sugestionada, se o irmão dá um espirro aqui, eu vou dizer, é Deus que está confirmando para eu fazer isso, mais aquilo outro, e vira aquele balaio de gato, e nós não sabemos mais nada, e volto a dizer, enfraquecemos na fé. Os irmãos já perceberam? Não sei, irmão, Deus sabe. Você vai procurar em meio aos espíritas, por exemplo. Vamos lá falar dos kardecistas, que eu pouco conhecimento tenho. Coisa rara é você ver dizer alguém desviou dessa doutrina espírita. Coisa rara. Dizer a pessoa não é mais kardecista. Vamos falar dos irmãos católicos. Coisa rara é eu ouvir alguém dizer que eu não sou mais católico. Ele passa 40 anos sem ir para a igreja. Mas toda vez que ele passa na frente de uma igreja católica, ele faz o sinal da cruz. Aquela fé está implantada nele. O crente não. Vem aqui, roda, vira cambote, dá glória a Deus, prega a palavra, quando é manhã, larga a mão de tudo, vira do nada para o tudo, do dia para a noite, da água para o vinho, do vinho para a água, e desanda na vida. Vai para a gandaia, vai para os botecos, vai para a boate, vira um boné velho. Por quê? Porque nós não temos buscado conhecimento da fé que nós professamos. Da fé que nós professamos. Nem da igreja que nós congregamos, nós conhecemos ela direito. Principalmente os irmãos da outra igreja que entram aí na live para falar asneira. Não conhece nem a igreja dele. Quem dirá a palavra de Deus? O irmão chegou aqui e falou, mandou um comentário aí bravo, né? A mulher não pode subir no púlpito. Eu respondi para ele na live, irmão, se você não sabe escrever púlpito, quem dirá se a mulher pode ou não subir lá? Irmãos, o tempo é de esclarecimento, as mídias estão aí, e nós estamos usando de toda a força que ela nos dá, para levar até a igreja de Deus autoconhecimento,
quem eu sou no reino de Deus. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou só uma marionete na mão de Deus? Eu sou só uma pecinha num tabuleiro de dama, de xadrez? O que eu sou na mão de Deus? Você é a menina dos olhos do Senhor, você é alguém importante, você é alguém por quem o Deus que você serve enviou o seu único filho como sacrifício vivo para salvar a tua alma, para ter você perto dele. Deus abriu mão do seu filho perto dele, para ter você perto dele. Será que isso é importante? Será que você vale alguma coisa? Não se deixe influenciar pelas coisas da carne. Hora de trabalho é hora de trabalho, hora de adorar é adorar a Deus, é adorar a Deus, hora de buscar conhecimento é buscar conhecimento. Nós temos essa obrigação. Nós temos, irmão, que pedir ao Senhor que ilumine o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, para estarmos diante do Senhor o tempo todo o tempo, clamando, nos instruindo, nos fortalecendo. E aqui Paulo dizia: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. E se somos filhos, logo somos herdeiros também de Deus e co-herdeiros de Cristo. Irmão, nós temos que ter essa certeza da nossa salvação. A certeza da nossa inserção, de que fomos inseridos nos planos de Deus e no reino de Deus. Que essa noite, essa palavra ache na igreja de Deus esse coração disposto, esse coração aberto, esse coração disponível para dizer: Senhor, ministra em mim a tua vontade, a tua palavra, o teu querer, os teus mistérios. E o Senhor está enviando a palavra para dizer a nós: recebam um espírito de paz, recebam um espírito de vida, um espírito da graça de Deus, para que o Espírito do Senhor possa cantar na tua boca, na tua alma, no teu coração, e em todo tempo você se sentir confirmado por Deus. Aí então, ainda que o desânimo venha, ele vai sair no nome do Senhor Jesus. Ainda que a luta, a guerra venha, elas serão vencidas em nome do Senhor Jesus. Então receba esse espírito de vida, receba esse espírito de paz, receba esse espírito de conversão, porque Deus vive no meio do teu povo, irmãos. Deus vive no meio de nós. E nós temos que vivificar esse Espírito de Deus em nós, pedindo ao Senhor que nos faça compreender a sua vontade. Mas não só isso, que nos faça compreender quem nós somos, quais são as nossas deficiências, no que nós devemos acelerar, no que nós devemos retroceder, diminuir, acalmar, aquietar, no que devemos nos aplicar e aquilo que devemos deixar de lado e abrir mão e deixar ir, seja um relacionamento, seja um projeto. Alguns projetos serão frustrados, tem que deixar ir, começar um novo. Enquanto você não se livrar do velho, o novo não vem. A palavra tem saúde para a nossa mente, tem saúde para o nosso espírito, precisa querer. E o Senhor te convida a querer esse renovo na tua vida, no nome do Senhor Jesus. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração. Amém. Bendito Deus. Está dando microfonia, Bruno. Glória a Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, com os nossos joelhos curvados para Te agradecer, ó Pai, por esse santo culto, por tudo que Tu tens feito por nós, Senhor, por ter nos ajudado a realizar esse trabalho de levar a Tua palavra até o Teu povo, e também a nossa irmandade que, apoiando das mais diversas partes do país e do mundo, também glorificaram a Deus junto de nós. Ó Pai eterno, guarda a Tua palavra no nosso coração, faze-nos meditar no conselho da Tua palavra, e que nós possamos, Senhor, crer em Ti, nós possamos nos entregar a Ti, Senhor. Pedimos que fortaleça o nosso coração e nos dê, Senhor, de estar sempre diante da Tua presença. Senhor eterno, faz com que essa palavra produza em nós frutos de honra para a glória do Teu nome. É o que pedimos a Deus, pedimos ainda que abençoe, Senhor, a nossa irmandade, a adquirir o livro da Hora da Bênção, para nós cobrirmos a congregaçãozinha lá de Itapirapuã Paulista. Em nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.
Vamos ficar todos de pé, irmãos, e vamos cantar o hino 409.